O pacto com o diabo. Crenças, medo e execuções na Idade Média. Na Idade Média, o diabo não era apenas uma figura distante, escondida nas páginas das Escrituras. Para o povo simples, ele estava por toda parte. Espreitava nos bosques sombrios, rondava as aldeias em noites de tempestade, influenciava más colheitas, espalhava doenças e guiava os pensamentos de quem ousasse se desviar da fé. O medo de Satanás era tão real quanto o medo da fome ou da guerra, e cada desgraça era interpretada como prova de sua presença. Nesse ambiente dominado pela superstição e pelo terror religioso, nasceu a crença no pacto com o diabo, a ideia de que homens e mulheres podiam vender suas almas em troca de poder, riqueza ou conhecimento. Essa crença não surgiu por acaso. A Igreja medieval cultivava uma visão do mundo dividida entre luz e trevas, entre Cristo e o diabo, entre salvação e condenação eterna. Para manter as massas sob controle, era preciso reforçar a todo momento a proximidade do mal. Sermões descreviam os pactos demoníacos em detalhes, alertando que o inimigo invisível estava sempre pronto para seduzir os fracos. Contos populares falavam de viajantes que, ao cair da noite, encontravam figuras encapuzadas, oferecendo riquezas em troca da alma. Em cada canto, em cada vila, a sombra do pacto se tornava uma ameaça concreta, algo que poderia acontecer com qualquer um. O pacto com o diabo era mais do que uma metáfora, era uma explicação para o inexplicável. Como justificar que um camponês pobre enriquecera de repente? Que uma mulher simples possuía o dom de curar doenças com ervas? Que um homem comum demonstrava um talento fora do comum em música, escrita ou ciência? Para a mentalidade medieval, não havia dúvidas, era o diabo agindo. O sucesso fora do padrão era visto como suspeito, e a explicação mais lógica era o pacto. Mas acreditar nesse pacto não significava apenas temer, significava também criar inimigos visíveis. Bastava uma acusação para que a vida de alguém fosse destruída. Homens e mulheres eram arrastados diante dos tribunais da fé, acusados de terem assinado contratos com sangue, de terem beijado os pés de Satanás em sabás noturnos, de terem entregue suas almas em troca de favores. E diante da tortura, muitos confessavam não porque o pacto fosse real, mas porque a dor transformava qualquer mentira em verdade. A mentalidade medieval fez do pacto com o diabo uma arma. Ele era usado para explicar colheitas perdidas, epidemias devastadoras e até derrotas em batalhas. Mas também servia como instrumento de poder. Acusar alguém de pacto era uma maneira de eliminá-lo, de silenciá-lo, de tomar suas terras ou destruir sua reputação. Era o medo coletivo moldado em ferramenta política e social. O resultado dessa crença foi brutal. Milhares de homens e mulheres foram executados, queimados em fogueiras, enforcados ou mutilados sob a acusação de terem vendido suas almas ao demônio. O diabo não precisava aparecer em pessoa, bastava a crença de que ele estava presente. E assim, o pacto com o diabo tornou-se um dos mitos mais sombrios da Idade Média, símbolo eterno da união entre superstição, medo e violência. Esta é a história de como o medo do inimigo invisível levou uma era inteira a perseguir fantasmas, a destruir vidas e a gravar para sempre na memória humana a lenda do pacto demoníaco. Na mentalidade medieval, tudo o que fugia à ordem natural ou ultrapassava a compreensão imediata era rapidamente associado ao sobrenatural. Doenças que dizimavam vilas inteiras, tempestades que destruíam plantações, mortes súbitas sem causa aparente. Para o povo, nada acontecia por acaso. E quando a desgraça não podia ser atribuída diretamente à vontade de Deus, restava apenas uma explicação: a mão do diabo. Foi nesse terreno fértil de medo e ignorância que a crença no pacto demoníaco se enraizou como uma verdade incontestável. O pacto explicava o mal de maneira simples e eficiente. Se uma mulher tinha conhecimentos de ervas medicinais e curava doenças quando os padres nada podiam fazer, era sinal de que aprendera tais segredos com Satanás. Se um homem prosperava em terras pobres ou acumulava riquezas improváveis, não era fruto de trabalho ou acaso,
mas de um acordo sombrio selado nas sombras da noite. Até mesmo talentos artísticos ou habilidades incomuns eram vistos com desconfiança. Nenhum ser humano comum poderia dominar o violino, a poesia ou a astronomia sem ajuda demoníaca. Essa crença atendia a uma necessidade psicológica da época. Em um mundo instável, onde a fome e a peste eram constantes, as pessoas precisavam de culpados visíveis para justificar o sofrimento. O pacto com o diabo oferecia uma narrativa clara. Se o mal estava presente, era porque alguém havia traído Deus e se aliado ao inimigo. Assim, a comunidade se unia contra o suspeito, convencida de que purificaria a terra, eliminando o culpado. Os sermões da igreja reforçavam essa visão. Pregadores descreviam em detalhes como o pacto era firmado. O diabo aparecia em forma de homem ou animal, oferecia riquezas ou poderes e exigia, em troca, a alma do indivíduo, muitas vezes selada com sangue. Esse contrato demoníaco, embora invisível, era tratado como prova concreta da presença do mal. A simples suspeita de que alguém podia ter assinado tal pacto bastava para transformá-lo em inimigo da fé. O medo se espalhava como fogo. Uma colheita fracassada? Culpa do camponês acusado de pacto. Um bebê nascido com deformidades. Prova de que a mãe havia se vendido ao diabo. Uma epidemia que devastava a região? Resultado da presença de bruxas que tinham entregado suas almas em troca de poderes. Tudo que não podia ser explicado pela ciência ou pela religião era interpretado como consequência direta do pacto demoníaco. Com o tempo, o mito se consolidou a tal ponto que se tornou quase impossível defender-se de uma acusação. O silêncio era interpretado como prova de culpa, e a negação era vista como mentira inspirada pelo próprio diabo. Assim, o pacto passou a ser não apenas uma crença, mas uma condenação invisível. Bastava um sussurro, uma fofoca, uma acusação sem fundamento para que alguém fosse arrastado diante dos inquisidores. Essa explicação simplista para o mal deu à igreja e às autoridades uma ferramenta poderosa de controle. O medo coletivo era mantido vivo, e qualquer um que ousasse desafiar a ordem estabelecida podia ser rapidamente acusado de ter se vendido ao inimigo. O pacto, portanto, não era apenas uma lenda popular, mas também um instrumento político usado para moldar comportamentos, silenciar dissidentes e eliminar rivais. Assim, a crença no pacto com o diabo tornou-se uma lente distorcida através da qual o povo medieval enxergava o mundo. Tudo que fugia à norma era suspeito. Tudo que desafiava a fé era perigoso. E tudo que não podia ser explicado se transformava em mais uma prova de que o diabo estava à espreita, pronto para seduzir mais uma alma com suas promessas sombrias. Se o pacto com o diabo era invisível, como provar sua existência? Essa foi a grande contradição da Idade Média: acreditar em algo que não podia ser visto, mas que, ao mesmo tempo, exigia punição concreta. A solução encontrada pela Inquisição foi simples e cruel: arrancar confissões. E para obtê-las, todos os métodos eram permitidos. Os julgamentos de suspeitos de pacto eram mais rituais de intimidação do que processos justos. O acusado raramente tinha defesa. Bastava uma denúncia, muitas vezes motivada por inveja, vingança ou superstição, para que alguém fosse levado diante dos inquisidores. Ali, em câmaras escuras e silenciosas, começava um espetáculo macabro em que a verdade não importava, apenas a confissão. Sob tortura, os acusados eram forçados a descrever pactos que nunca haviam feito. A imaginação do torturado, distorcida pela dor, produzia relatos que se encaixavam perfeitamente nas expectativas da igreja. Homens confessavam ter encontrado o diabo em encruzilhadas, mulheres diziam ter assinado contratos em sangue, outros relatavam ter beijado os pés de Satanás durante sabás noturnos. Cada palavra arrancada sob sofrimento era transformada em prova irrefutável de culpa. As confissões seguiam um roteiro previsível. Primeiro, o inquisidor perguntava sobre como o diabo aparecera, em forma de homem, de animal ou de sombra. Depois, exigia detalhes do contrato. Que bens foram prometidos?
Que poderes foram concedidos? Em seguida, vinha a parte ritual, o beijo de submissão, o juramento em sangue, a renúncia à fé cristã. Por fim, eram exigidos os nomes de cúmplices, o que criava uma rede interminável de novas acusações. Esse ciclo alimentava o próprio sistema da Inquisição. Quanto mais confissões eram obtidas, mais pessoas eram acusadas, mais julgamentos aconteciam e mais o medo se espalhava. O pacto com o diabo se tornava, assim, uma verdade inquestionável, não porque fosse real, mas porque milhares de pessoas, sob dor insuportável, confirmavam sua existência. Os julgamentos eram acompanhados de rituais públicos. Após a confissão, o acusado era exibido diante da comunidade, muitas vezes já marcado pelas torturas. A multidão via com seus próprios olhos a prova viva de que o diabo estava agindo. O espetáculo da condenação não servia apenas para punir, mas para reforçar o medo coletivo. Se alguém ousasse questionar, sabia qual seria seu destino. Havia também um aspecto perverso de teatralidade. Os inquisidores se vangloriavam de suas vitórias espirituais. Diziam que cada confissão era a prova de que a igreja havia desmascarado mais um servo do diabo. Não importava que a verdade fosse distorcida. O que importava era alimentar o mito. E assim, o tribunal não era apenas uma corte de justiça, mas um palco em que se encenava diariamente a luta entre Deus e o inferno. O mais trágico é que, em muitos casos, os acusados acreditavam em suas próprias confissões. A tortura física se combinava ao terror psicológico, fazendo com que homens e mulheres passassem a duvidar de si mesmos. E se de fato eu tiver sido seduzido pelo diabo sem perceber, pensavam. A manipulação era tão profunda que transformava vítimas em cúmplices involuntários de sua própria condenação. Dessa forma, as confissões forçadas se tornaram a principal arma da Inquisição. Elas criavam a ilusão de provas concretas, alimentavam o medo popular e legitimavam a execução de inocentes. O pacto com o diabo, portanto, não precisava ser real, bastava ser confessado. E em um tempo em que a dor falava mais alto do que a razão, a verdade era moldada a ferro, fogo e sangue. Entre os milhares de julgados pela Inquisição, alguns nomes ganharam destaque na memória coletiva. Não porque fossem realmente culpados, mas porque suas histórias se tornaram exemplos vivos do terror medieval. Esses casos, envoltos em medo e superstição, foram usados como prova de que o diabo caminhava entre os homens e que seus pactos eram uma ameaça constante. Um dos casos mais lembrados foi o de Gilles de Rais, nobre francês do século XV, que havia sido companheiro de armas de Joana d'Arc. Conhecido por sua riqueza e extravagância, foi acusado de assassinatos, práticas de magia negra e pactos demoníacos. Seus julgamentos ficaram marcados por confissões arrancadas sob tortura e por relatos de que realizava rituais satânicos em busca de poder. Embora sua história misture crimes reais e acusações infladas, ele se tornou o retrato perfeito do homem que teria vendido sua alma em troca de influência e riquezas. Outro exemplo célebre é o do lendário Fausto, personagem inspirado em relatos medievais de homens acusados de pacto. Diziam que Fausto era um estudioso insatisfeito com os limites da ciência e da religião, que teria firmado um contrato com Mefistófeles, braço direito do diabo, em troca de conhecimento ilimitado. A figura de Fausto se tornou tão emblemática que atravessou séculos, inspirando peças, óperas e livros, consolidando-se como o arquétipo do homem que negocia a alma pelo poder. Mas não apenas nobres ou eruditos foram acusados. Camponesas comuns também se tornaram alvo da histeria. Muitas parteiras e curandeiras foram julgadas como bruxas, por supostamente terem feito pactos para obter o dom da cura. Entre elas, destaca-se o caso de Ursula Kemp, na Inglaterra, conhecida por suas habilidades de curandeira. Acusada de bruxaria, foi julgada e executada, sendo lembrada como uma das mulheres que teria se aliado ao diabo para curar e, ao mesmo tempo, amaldiçoar vizinhos. Outro nome sombrio é o de Alice Kittler, na Irlanda, no século XIV. Acusada de enfeitiçar maridos e de acumular riqueza por meios ocultos,
Foi julgada por ter supostamente mantido relações íntimas com o diabo e por realizar rituais em seu nome. Alice conseguiu escapar, mas suas servas e cúmplices foram brutalmente torturadas e executadas. O caso serviu de exemplo para alimentar a crença de que até mesmo famílias respeitáveis podiam ser corrompidas pelo pacto demoníaco. Cada uma dessas histórias, reais ou distorcidas, tinha o mesmo propósito: reforçar o medo coletivo. O camponês via em Gilles de Rais a prova de que até nobres podiam cair na tentação. O estudante ouvia falar de Fausto e aprendia que buscar conhecimento além da igreja era perigoso. As mulheres simples eram alertadas com os casos de Úrsula e Alice de que qualquer desvio poderia ser interpretado como pacto. Esses exemplos alimentavam o imaginário popular e serviam como combustível para a máquina da Inquisição. Não importava se os acusados eram culpados ou inocentes, suas histórias se transformavam em parábolas de advertência. E assim, o mito do pacto com o diabo se fortalecia a cada execução, a cada julgamento, a cada rumor espalhado pelas vilas. O mais perturbador é que esses casos não desapareceram com o tempo. Eles ecoaram na literatura, no teatro e no folclore, transformando-se em arquétipos universais. O homem ambicioso, a mulher curandeira, o estudioso insatisfeito, todos carregam até hoje o peso da suspeita medieval. E em cada um deles ressoa a mesma pergunta que assombrava o povo da Idade Média: até onde alguém estaria disposto a ir em troca de poder? Na Idade Média, quando a suspeita era suficiente para condenar, o papel da tortura era transformar boatos em provas. E foi sob gritos, correntes e instrumentos de dor que muitos dos pactos demoníacos foram confirmados. O acusado não precisava de testemunhas nem de evidências reais, bastava a confissão. E para arrancá-la, os inquisidores não poupavam crueldade. Entre os métodos mais usados estava a roda de estiramento. Nela, braços e pernas eram amarrados e puxados em direções opostas até que ossos se deslocassem e ligamentos se rompessem. O objetivo não era apenas provocar dor física, mas quebrar a resistência psicológica. Muitos, diante da tortura insuportável, confessavam qualquer coisa, inclusive pactos que jamais haviam feito. Outro instrumento temido era a canga de ferro, também chamada de máscara da infâmia. Colocada na cabeça do acusado, mantinha a boca aberta à força, impedindo-o de falar normalmente e causando humilhação diante dos outros. Em alguns casos, pregos internos perfuravam a língua, como se a tortura fosse uma punição direta por supostamente ter proferido palavras do diabo. As mulheres, especialmente acusadas de bruxaria e pacto, eram vítimas de torturas específicas. A chamada prova da água, por exemplo, consistia em lançar a acusada em um rio ou lago, amarrada. Se afundasse e morresse, era inocente. Se boiasse, era considerada culpada, pois acreditava-se que a água, elemento puro, rejeitava os servos do diabo. A crueldade estava no paradoxo. A inocência era paga com a morte, e a sobrevivência significava condenação. Outro procedimento comum era a marca do diabo. Os inquisidores acreditavam que todo pacto deixava um sinal físico no corpo do acusado, invisível a olhos comuns, mas detectável pela tortura. Assim, os prisioneiros eram despidos e inspecionados. Qualquer mancha, cicatriz ou sinal de nascença podia ser considerada a marca de Satanás. Em muitos casos, agulhas eram usadas para perfurar a pele do acusado. E se o ponto não sangrasse, algo normal em determinadas condições, era tomado como prova definitiva de pacto. O estrangulamento parcial também era utilizado. O acusado era suspenso pelo pescoço sem chegar a morrer, até perder os sentidos. Ao recuperar-se, era novamente questionado e, enfraquecido, acabava confessando. Da mesma forma, a guilhotina de cordas em que o corpo era suspenso pelos pulsos amarrados nas costas causava dores insuportáveis, deslocando ombros e deixando marcas permanentes. O propósito desses métodos nunca foi descobrir a verdade, mas confirmar o que os inquisidores já acreditavam. Cada grito de dor, cada lágrima, cada confissão arrancada era usada como prova de que o pacto com o diabo
era real. E o povo, assistindo às confissões e às execuções, tinha sua fé no medo reforçada. Assim, a tortura alimentava não apenas a violência, mas também o próprio mito. Esses métodos brutais moldaram a memória coletiva da Idade Média. As câmaras escuras, as correntes enferrujadas, os instrumentos de ferro ainda hoje evocam imagens de horror e injustiça. Mas para os inquisidores, cada corpo dilacerado era uma vitória contra o mal. E para o povo, cada confissão arrancada era a prova de que o diabo estava realmente presente, espreitando cada vila, cada floresta, cada coração humano. Dessa forma, a dor se transformou em testemunha e a tortura em linguagem. O pacto com o diabo não precisava de provas concretas, apenas de vítimas dispostas a confessar sob sofrimento. E enquanto o ferro e o fogo arrancavam palavras de inocentes, o medo coletivo se alimentava, perpetuando um dos capítulos mais sombrios da história. Na Idade Média, a Igreja não era apenas um espaço de fé, mas o próprio alicerce do poder social e político. Ela ditava costumes, controlava pensamentos e delimitava os limites da verdade. Dentro desse contexto, o medo do diabo e do pacto demoníaco tornou-se uma das mais eficazes ferramentas de dominação. Pois, ao manter viva a crença de que Satanás estava à espreita, pronto para seduzir qualquer alma, a Igreja consolidava sua posição como única guardiã da salvação. Os sermões eram verdadeiros espetáculos de terror psicológico. Pregadores descreviam o inferno com detalhes vívidos: lagos de fogo, tormentos eternos, gritos de almas condenadas. Nas palavras inflamadas dos padres, o diabo era quase uma presença física, rondando a todos em busca de novos pactos. Cada colheita perdida, cada epidemia, cada infortúnio era interpretado como prova de sua ação. Assim, o povo vivia num estado constante de pavor, acreditando que apenas a obediência cega à Igreja poderia protegê-los. A teologia medieval reforçava esse medo. Para os fiéis, não havia meio termo. A vida era um campo de batalha entre Cristo e Satanás, e qualquer deslize poderia significar a perdição eterna. O pacto com o diabo simbolizava a maior das traições, a renúncia à fé em troca de prazeres temporais. E como todos podiam ser tentados, todos viviam sob vigilância. O medo, então, não era apenas externo, mas interno. Cada pensamento suspeito, cada desejo proibido era visto como uma semente do demônio. Esse controle se estendia também à política. Reis e senhores feudais encontravam na Igreja o respaldo para governar, e a Igreja, em contrapartida, reforçava a necessidade da ordem social. O pacto com o diabo era usado como justificativa para punir rebeldes, sufocar revoltas e silenciar opositores. Bastava acusar alguém de herege ou de aliado de Satanás para eliminar sua influência. O medo coletivo fazia o resto, transformando acusações em certezas e suspeitas em condenações. Mas talvez o mais sombrio fosse a forma como esse terror se enraizava no cotidiano das pessoas. Mães alertavam filhos para não saírem à noite, temendo encontros com o próprio diabo. Camponeses desconfiavam de vizinhos que prosperavam rápido demais. Mulheres eram vigiadas, especialmente as que tinham conhecimento de ervas, parteiras ou curandeiras, pois eram vistas como alvos fáceis da tentação demoníaca. A sociedade inteira se transformava em um palco de desconfiança, onde todos podiam ser acusados a qualquer momento. O poder da Igreja estava em saber manipular esse medo. Ela oferecia o diagnóstico da doença e, ao mesmo tempo, a cura. O diagnóstico era simples: o diabo está entre nós, seduzindo corações e firmando pactos. A cura era ainda mais clara: apenas a Igreja, com seus sacramentos e sua autoridade, podia salvar as almas. Essa lógica reforçava a submissão, mantendo o povo em estado de dependência espiritual e psicológica. Assim, o pacto com o diabo não era apenas um mito popular, mas uma engrenagem essencial do sistema de poder medieval. Ele mantinha as massas unidas pelo medo e as conduzia pela promessa de salvação.
E enquanto o fogo das fogueiras iluminava noites de execuções, a Igreja consolidava sua imagem como o único baluarte contra as trevas. O resultado foi uma sociedade em que o medo não era apenas emoção, mas lei. O medo moldava comportamentos, destruía vidas e fortalecia instituições. E nesse teatro de terror, o diabo não precisava aparecer. Sua simples sombra, evocada pelos sermões e julgamentos, bastava para subjugar corações e mentes. Se a acusação de pacto com o diabo era suficiente para arruinar a vida de um homem ou de uma mulher, a execução era o desfecho inevitável. A Idade Média fez da morte pública não apenas um castigo, mas um espetáculo pedagógico, uma lição de terror destinada a reforçar a fé e o poder das autoridades. O corpo do acusado tornava-se palco de uma mensagem sombria. Assim termina aquele que ousa se aliar ao inimigo de Deus. O método mais comum e temido era a fogueira. O condenado, acusado de ter vendido a alma, era amarrado a um poste em praças ou campos abertos, diante de multidões reunidas. Pilhas de madeira eram empilhadas aos pés, e ao sinal do inquisidor, as chamas subiam, consumindo carne, ossos e qualquer resquício de dignidade. Para os fiéis, o fogo purificava a alma corrompida, enviando-a ao julgamento divino. Para a Igreja, era uma encenação poderosa. Cada estalo da madeira ardendo era um lembrete de que desafiar o dogma significava arder no inferno, tanto nesta vida quanto na próxima. Mas a fogueira não foi o único caminho para a morte. Muitos acusados de pacto eram levados à forca, suspensos até que a vida lhes escapasse lentamente. A execução, nesse caso, servia como demonstração de justiça social. Assim como o corpo era suspenso entre céu e terra, a alma do condenado ficava entre salvação e condenação, com o povo assistindo ao seu destino. Mais cruéis ainda eram as mutilações. Em algumas regiões, acreditava-se que partes do corpo marcadas pelo diabo deveriam ser cortadas antes da execução. Línguas eram arrancadas de acusados que proferiram palavras do maligno. Dedos eram decepados como punição por terem assinado contratos em sangue. Olhos eram furados para que não pudessem mais contemplar visões demoníacas. A mutilação antecedia a morte como espetáculo adicional de humilhação e dor. Em certos casos, a execução era precedida de rituais de purificação. O condenado era obrigado a desfilar pelas ruas, vestido com trajes ridículos, carregando símbolos do demônio ou placas de infâmia. A multidão o insultava, atirava pedras, cuspia. Só então, diante de todos, a pena final era aplicada. Esse ritual não servia apenas para destruir fisicamente, mas também para apagar a honra e a memória do acusado, transformando-o em exemplo de vergonha eterna. O espetáculo da morte cumpria um papel duplo. Para o povo, era o momento de catarse, de sentir que o mal havia sido derrotado. Para a Igreja, era propaganda, uma reafirmação de sua autoridade absoluta. Cada execução reforçava o medo coletivo e lembrava que o pacto com o diabo não era uma lenda distante, mas uma ameaça real. Mas havia também o aspecto psicológico. Muitos acreditavam que assistir às execuções os protegia espiritualmente, como se presenciar a destruição do mal fosse uma forma de purificação. As fogueiras iluminavam não apenas as praças, mas também a imaginação coletiva, gravando para sempre a imagem de corpos carbonizados como advertência. Assim, o pacto com o diabo deixou marcas não apenas nos julgamentos e confissões, mas nos próprios métodos de morte. A brutalidade das execuções transformou o medo em espetáculo, o terror em pedagogia. E à medida que as chamas consumiam inocentes, o mito se fortalecia, alimentando a crença de que Satanás estava sempre à espreita, pronto para firmar novos pactos e exigir novas almas. As fogueiras se apagaram, os inquisidores desapareceram e os gritos de inocentes se perderam no tempo. Mas o mito do pacto com o diabo jamais foi esquecido. Ele sobreviveu não apenas como memória das atrocidades medievais, mas como uma sombra que ainda ronda a imaginação humana. Do folclore às artes, da literatura ao cinema, a ideia de vender a alma em troca de poder
continua fascinando, aterrorizando e provocando reflexões sobre os limites da ambição e da fé. Na cultura popular, o pacto se tornou um arquétipo. A lenda de Fausto, inspirada em relatos medievais, foi eternizada por escritores como Goethe e Marlowe, transformando-se no símbolo universal do homem que sacrifica a eternidade em troca de prazeres momentâneos. Cada adaptação, cada releitura, reforçou a força dessa narrativa. A tentação do poder absoluto sempre tem um preço, e esse preço é a alma. No folclore europeu, histórias de pactos continuaram circulando muito depois da Idade Média. Camponeses contavam sobre músicos que tocavam com habilidade sobre-humana porque haviam firmado acordos com o diabo. Caçadores que jamais erravam um disparo eram vistos como servos do maligno. Até mesmo cruzamentos de ruas e encruzilhadas ganharam fama de lugares perigosos, onde Satanás esperava viajantes incautos para propor contratos sombrios. O mito atravessou oceanos e encontrou novas formas em outros continentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a história do músico Robert Johnson, que teria vendido a alma ao diabo em uma encruzilhada para se tornar um mestre do blues, ecoa diretamente às lendas medievais. Isso mostra como a narrativa do pacto continua viva, adaptando-se a cada época e cultura, mas mantendo sempre a mesma essência: a tentação de obter o impossível em troca da condenação eterna. A influência também é psicológica. O pacto com o diabo simboliza, em muitos aspectos, os dilemas humanos mais profundos. Até onde alguém está disposto a ir em busca de poder? Qual é o limite entre desejo e perdição? Esses questionamentos, tão presentes no imaginário medieval, ainda nos assombram hoje. Em um mundo em que as tentações podem não ser sobrenaturais, mas continuam existindo sob outras formas. O legado mais sombrio, porém, é o histórico. O mito do pacto foi usado como justificativa para perseguições, torturas e execuções de milhares de inocentes. Ele mostra como o medo, quando manipulado por instituições poderosas, pode destruir vidas e moldar sociedades inteiras. Ao olhar para trás, não podemos ver apenas as lendas, mas também as vítimas. Homens e mulheres que sofreram porque o terror coletivo os transformou em servos do diabo sem nunca terem feito qualquer pacto. Assim, o pacto com o diabo continua a ser uma história de advertência. Ele nos lembra que o medo pode ser tão poderoso quanto o próprio fogo, que a ambição, quando não controlada, pode levar à perdição, e que muitas vezes o verdadeiro demônio não está em figuras sombrias escondidas nas florestas, mas no coração humano, disposto a acreditar em qualquer coisa para justificar sua dor, sua inveja ou seu desejo de poder. Do passado medieval às lendas modernas, o mito do pacto sobrevive como um espelho sombrio da condição humana. Ele é a prova de que algumas histórias nunca morrem, porque falam não apenas do sobrenatural, mas da própria alma do homem. E enquanto houver medo e desejo, o diabo continuará à espreita, oferecendo contratos invisíveis prontos para serem assinados na escuridão da noite.